Olá, como você está, buscador? Que alegria te encontrar uma vez mais em outra Caixa Live, nessa oportunidade única que nós temos aqui todas as semanas de compartilhar conhecimento, crescimento espiritual, compartilhar perspectivas, compartilhar aprendizado. Para mim, Benhur Cavalheiro, é um prazer enorme vir aqui todas as semanas, trabalhar um conteúdo com vocês, trazer um pouquinho sobre as minhas experiências, sobre os meus aprendizados, sobre o que eu compartilho com os meus alunos em sala de aula muitas vezes, porque além dos conteúdos que nós falamos em sala, muitas vezes compartilhamos conhecimentos e coisas da nossa vida cotidiana que serve e ajuda tanta gente. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês todas as semanas, trazendo esse conteúdo de crescimento espiritual, de conhecimento, de evolução. E eu fico muito feliz porque eu sempre digo que a voz do Akasha, quando eu comecei a trabalhar aqui na Vibrar de Amor, ela era pequenininha, éramos em pouquinhas pessoas, Eu lembro que o canal do YouTube começou tão pequenininho, tinha 0 inscritos, E hoje já vamos crescendo, estamos crescendo diariamente, tem chegado gente nova. Então, se você chegou agora, você ainda não me conhece, eu sou o Benhur Cavalheiro, eu sou terapeuta holístico, facilitador de registros akáshicos e eu trabalho, não apenas como terapeuta de registros akáshicos, mas também como um guia, como um mestre, através das minhas formações, onde eu ensino outras pessoas a trabalharem com seus registros akáshicos, com os registros akáshicos planetários para viver melhor. Se o seu objetivo é viver melhor, se reencontrar com quem você é, esse lugar é para você. E todas as semanas eu trago um vídeo dedicado para vocês e também tem muitos conteúdos rolando em todas as minhas redes sociais, então já aproveita. Se você não me segue aqui no YouTube, já me siga, ativa o sininho, porque daí sempre que chegar conteúdo novo você vai receber de primeira mão a notificação, E me siga nas outras redes sociais, porque tem um monte de conteúdo espalhado por todos os lugares. Porque a minha ideia aqui é que eu possa levar a voz do Akasha para vocês. E por que eu quero e faço tanto esforço para isso acontecer? Porque eu acho que essa ferramenta ela é incrível para que a gente possa viver melhor. Hoje vivemos em um mundo onde as coisas acontecem muito rapidamente, nós somos dominados por medos, por situações de estresse que rodeiam o nosso dia, nosso trabalho, nossa vida, nossa família, enfim. E aqui eu quero que seja um lugar de respiro para vocês. Aquele momento de parar um pouquinho no dia, ver alguma coisa diferente, levar uma ferramenta que eu possa utilizar, que seja fácil de utilizar, porque por aí vocês vão ver que tem um monte de gente trabalhando um monte de conteúdo e eu vejo e me entristece um pouco ver o quanto as pessoas dificultam, o quanto as pessoas colocam empecilhos para que outras pessoas possam praticar as terapias holísticas, que é algo que é essencial e acessível a todo mundo. Então, meu propósito aqui é te ajudar a viver melhor. Como? Desmistificando as terapias holísticas, trazendo, além do meu olhar clínico de terapeuta, trazer para vocês uma simplificação para vocês que talvez não conhecem ou que não estão habituados a ouvir falar sobre isso, para que vocês possam levar para a vida de vocês. Então é um prazer muito grande vir aqui compartilhar com cada um de vocês. E o tema de hoje justamente é um tema muito importante que está muito em alta, porque muitas pessoas estão falando sobre o tema, mas eu vejo também por aí que muitas pessoas que falam sobre o tema ou não dominam ele de um todo, ou tem uma tendência a dificultar um pouquinho mais a situação, E eu vi, quando eu comecei a pesquisar para trazer esse vídeo para vocês, eu assisti vários vídeos sobre o assunto e me chamou muita atenção isso, que muitos vídeos as pessoas saíram, Eu saía, eu como terapeuta, me colocando no lado de um leigo, Eu saía do vídeo sabendo menos do que eu entrei, Saía desesperado por uma solução e sem nenhum esclarecimento, Só com mais dúvidas e imagino pessoas que não têm esse conhecimento, o quanto não devem sofrer com isso. Então, o meu propósito hoje aqui é falar sobre esse tema, trazer uma perspectiva de terapeuta holístico, mas simplificar e dar ferramentas simples para que vocês possam levar para a vida de vocês.
Combinado? Então eu peço que vocês fiquem comigo até o final. Se você está gostando do vídeo, já deixa seu like, para mim é muito importante. Deixe nos comentários também suas observações, se você concorda, não concorda, se você tem alguma outra dúvida. Se você quer saber um pouco mais sobre o assunto, esse espaço é para vocês. Combinado? E aí hoje a gente vai falar de um tema que tem uma palavra moderna muito bonita, né? Que é procrastinação. E a procrastinação, na verdade, é basicamente o ato, né? Adiar tarefas, né? E adiar tarefas pode parecer inofensivo no dia a dia, né? Mas isso vai gerando uma bola de neve. Não é só uma bola de neve de tarefas, senão que é uma bola de neve emocional, né? Aquele relatório que você atrasou, a louça suja que ficou na pia, né? O compromisso adiado. Cada decisão que você toma de não agir hoje te rouba energia, né? E te traz um custo praticamente imediato. O arrependimento de não fazer e de não atender as coisas chega muito rápido, junto com a sensação de oportunidade perdida. Então, quando a gente fala de procrastinação, nós não estamos falando apenas de adiar tarefas. A gente está falando de um sentimento de impotência que isso gera logo depois. E ao longo desse vídeo a gente vai entender que, além disso, a gente vai criando, né, à medida que a gente vai procrastinando, adiando as nossas tarefas, a gente vai criando um ciclo vicioso, né? E aí você precisa entender que o efeito da procrastinação ele é muito cruel, né? Quanto mais você se critica e quanto mais você se culpa, menos autoestima você tem para começar a fazer algo. Quantas pessoas, né? E eu digo isso porque eu vejo também dos meus clientes, dos meus alunos, né? As pessoas chegam desesperadas dizendo, nossa, eu não estou mais aguentando viver porque eu não consigo sair do lugar. Eu não consigo eu não consigo começar qualquer coisa na minha vida. Eu não consigo fazer nada na minha vida. Isso me gera um sentimento de impotência muito grande. É justamente isso, né? Porque você vai minando a sua autoestima para começar alguma coisa, né? O diálogo interno, né, que é aquele diálogo que a gente tem com a nossa própria consciência, né, ele se torna negativo. Ele se torna, ao invés de ser algo que te motiva, né, e aqui usando um pouquinho algumas teorias de psicanálise, né, ao invés de ele ser, né, esse diálogo interno ser algo que te gera uma libido para fazer determinada ação, de tomar determinada ação, né, ele vai te colocando mais para baixo. Seu corpo mental começa a atuar como seu inimigo, como um apontador, né, te dizendo você é preguiçoso, você é um adiador, né, você não vai conseguir. Isso com o tempo vai corroendo a sua felicidade, vai corroendo a sua alegria, o seu desejo de ir adiante, transformando, né, todo aquele desejo de transformação que você tinha no início em frustração. E isso vai travando o seu amor próprio. Veja a consequência devastadora que pode ter a procrastinação na vida da gente. E o resultado disso tudo, né, como a gente estava comentando agora no início, é justamente isso, né? Essa estagnação. Você não sai do lugar, você não consegue crescer, você não consegue começar algo novo, você fica preso ou presa em situações que te fazem infeliz. É como se você estivesse preso numa areia movediça. Geralmente, né, esse sentimento, ele esconde, né, uma lista de tarefas não feitas, de sonhos não realizados, e vão cada vez mais te afundando nesse caminho. Então é muito importante, meu querido buscador, que você entenda e que você perceba de uma vez por todas o quanto é importante você olhar para a procrastinação na sua vida. E você vai me dizer, bem, mas eu não procrastino na minha vida. Tem certeza? Você tem certeza disso? Me acompanha, vamos entender sobre isso. Então, como eu comentava com vocês, meus queridos buscadores, né? A procrastinação, eu vou colocar aqui, vou escrever porque eu gosto. E eu acho que fica muito mais visual para vocês também, tá? A procrastinação, então, é o ato, né? É o ato de adiar tarefas. E o que isso faz comigo? Isso me gera frustração, sensação de impotência, medo de não conseguir e principalmente ativa os
autossabotadores. E esses carinhas aqui, os autossabotadores, eles são responsáveis por você não conseguir fazer nada na sua vida. Eles são os responsáveis por te deixar exatamente onde você está agora. Frustrado, frustrada, com um emprego que não tá bom. Frustrado porque você sente que você quer fazer alguma outra coisa e você não consegue saber o que é. Frustrado, triste, frustrada, triste porque você não consegue sair do lugar. Porque você está trabalhando num trabalho que você não gosta, porque você sente que você merecia algo melhor, porque você queria estar fazendo coisas diferentes e você não pode. São esses autossabotadores que você tem. E a pergunta é: quanto tempo você vai ficar preso ou presa nisso? Quanto tempo mais você vai procrastinar a sua liberdade? Porque aqui, meus queridos buscadores, meus queridos amigos e buscadores, né? Vencer a procrastinação precisa de coragem. Coragem de olhar a situação atual. Identificar o gatilho, né? Da procrastinação. Isso aqui é muito importante. Identificar o que gera procrastinação em você. Entenda que procrastinação não é preguiça. Você não é preguiçoso por estar procrastinando. Tem padrões ocultos na sua mente, tem padrões ocultos no seu comportamento, tem padrões ocultos nas suas crenças que te levam a procrastinar. E você talvez hoje você não se dá conta disso. Eu até agora falando sobre procrastinação com vocês, eu estava lembrando, né, de uma cliente que eu tenho, né? E justamente ela me disse, né, numa das conversas que a gente teve, ela trabalhou a abertura de registros akáshicos, e ela me disse: bem, eu não tenho vontade de viver hoje. Eu não tenho vontade de viver hoje porque eu estou numa situação de procrastinação tão profunda que eu não sei como sair disso. E olha que interessante o exemplo que ela usou, né, para ilustrar esse sentimento dela. Ela disse: bem, eu sinto como se eu estivesse dentro de um poço e que a saída desse poço, que é o topo do poço, né, e que a saída desse poço é como se fosse um buraco de agulha onde eu não passo. Eu só consigo ver entrar um pouquinho de luz e eu não consigo ver nada mais. Então esse é, né, vamos dizer assim, talvez, acho que o momento mais crítico que essa pessoa pode chegar com relação à procrastinação na vida dela. E veja que grave é isso. Hoje você talvez está procrastinando, porque talvez você não lavou a louça do almoço ou a do café. Talvez você não arrumou sua cama. Você tomou banho e deixou a roupa jogada no banheiro. Você não tirou o lixo. Você passou o dia todo jogado na frente da TV. Mas bem, pelo amor de Deus, você vai me julgar por causa disso? Não. Na verdade, o que você precisa observar é o sentimento que vem logo depois disso. Se você não lavou a louça do café, se você não arrumou a cama, se você não recolheu a roupa do banheiro, se você não tirou o lixo, e nenhuma dessas ações te gera uma sensação negativa, talvez você não esteja procrastinando. Isso é liberdade de escolha, eu escolho o que eu vou fazer. Agora, se isso te gera sentimento de culpa, o sentimento de culpa principalmente vem quando, por exemplo, você passa um dia inteiro na frente da TV e no final do dia você diz: nossa, eu não fiz nada, eu não vi meu final de semana passar. Amanhã eu tenho que trabalhar de novo e eu não descansei. Eu passei o final de semana inteiro maratonando séries. E eu não descansei e amanhã eu tenho que trabalhar de novo.
Ou que você olha para sua casa e diz, pelo amor de Deus, o caos que tá essa casa. Por que eu não fiz nada? Por que eu deixei chegar nesse ponto? Porque aqui o que eu quero ilustrar para você são coisas muito simples do cotidiano. E geralmente são as portas de entrada para a procrastinação na nossa vida. Porque veja bem, hoje talvez você deixe de lavar a louça do café. Amanhã você adia a resolução de um problema no seu trabalho. Depois de amanhã, você adia uma conversa difícil no seu relacionamento. Um dia depois disso, você deixa de resolver um problema pessoal seu. Veja, isso vai gerando uma bola de neve na sua vida, porque você condiciona o seu cérebro a pensar, depois eu faço. E esse é o grande perigo. O depois eu faço. Por que o depois eu faço é perigoso? Porque quando você começa a dar essa desculpa para o seu cérebro, você começa a acumular uma série de coisas. E aí, de repente, você não, né, por exemplo, né, vamos pegar aquele exemplo básico que a gente usou no início. Você não lavou a louça do café, você não lavou a louça do almoço, você não lavou a louça da janta. Você não lavou a louça do final de semana inteiro. Você não tirou a roupa do banheiro o final de semana inteiro. Você não tirou o lixo uma semana inteira. Qual é a situação que vai estar na sua casa daqui 15 dias? Daqui 20 dias? E meu querido buscador, não me diga que você não se importa com isso. Porque uma casa caótica deixa os nossos pensamentos caóticos. Eu sou uma pessoa que eu não consigo trabalhar no meio do caos. Seja barulho, seja bagunça física, seja bagunça de organização. Eu preciso ter a minha ordem. Talvez a minha ordem não seja a mais perfeita, mas é a minha ordem. Eu preciso sentir que as coisas estão em ordem para eu poder avançar. E aí quando você começa a fazer isso, procrastinar as coisas, amanhã de repente você está procrastinando o pagamento de contas, amanhã você está procrastinando a resolução, né, de um problema de um filho seu, e você só vai se afundando, isso vai crescendo. Então imagina, por exemplo, você deixou a sua casa suja por 15, 20 dias, sem limpar, sem tirar lixo, sem tirar roupa, sem lavar roupa, sem nada. Quando você olha, a sua casa está tapada de bagunça. E isso vai refletir na sua vida também. Então eu queria trazer esse sentimento de urgência para você. Para você entender que é importante você começar hoje mesmo, parar de procrastinar. Hoje mesmo você entender qual é a origem dos gatilhos que te levam à procrastinação. Porque a procrastinação, a única coisa que ela vai fazer é trazer sentimento de culpa e de impotência para a sua vida. E quanto mais você mergulha nesses sentimentos, mais você acredita que você não é capaz. Mas você acredita, vou anotar aqui, não é capaz. Mais você acredita que que não merece. Mais você acredita que não é bom o suficiente. E isso vai se alastrando como uma erva daninha na sua vida. Você consegue entender, querido buscador? Me deixa aqui nos comentários. Você consegue entender e você consegue olhar para a sua vida hoje e saber onde você está procrastinando? Você consegue fazer isso? Você consegue olhar para a sua vida e dizer, nossa, bem, eu estou procrastinando aqui. Eu estou procrastinando aqui. Eu estou procrastinando de atualizar meu currículo e mandar para outras empresas para trocar de emprego. Eu estou procrastinando ter uma conversa difícil com a minha namorada, com meu namorado, com meu esposo, com minha esposa. Eu estou procrastinando conversar com meu filho sobre um problema que eu estou identificando nele. Eu estou procrastinando a minha vida, estou procrastinando quem eu sou. Porque se você começa a identificar isso na sua vida, já é meio caminho andado, buscador. Quando você consegue olhar para você mesmo, para você mesma, identificar onde está a questão, já é meio caminho andado para aquilo que chamamos de cura.
E agora, meu querido buscador, como vencer a procrastinação? Aqui é muito importante. Como eu vou romper o ciclo de procrastinação na minha vida? E eu vou deixar ferramentas para vocês aqui. Eu vou deixar ferramentas para que você possa levar para a sua vida e aplicar a partir de hoje mesmo. E a primeira dela é a regra dos 5 minutos. O que diz a regra dos 5 minutos? Pegue algo que você não gosta, porque geralmente você começa a procrastinar em aquilo que você não gosta de fazer. Pegue algo que você não gosta de fazer e faça uma mudança simples. Se comprometa de, por 5 minutos, realizar aquela tarefa que você está adiando. Geralmente é que você não gosta. Não é para você terminar tudo de uma vez. É para você começar e fazer por 5 minutos. Não é para você fazer perfeito. É para você começar e fazer por 5 minutos. Você pode fazer, né? Começa hoje, faz 5 minutos na parte da manhã, 5 minutos na parte da tarde. Amanhã você faz 5 minutos, depois de 2 horas faz mais 5 minutos, depois de 2 horas faz mais 5 minutos. E assim você vai repetindo. Lava 5 minutos de louça. Se comprometa 5 minutos para tirar o lixo. Se comprometa 5 minutos para organizar a roupa que está suja. Porque com isso, você fazendo essa regra dos 5 minutos, você aplicando ela na sua vida e você aumentando a frequência dela na sua vida, você vai dar o primeiro passo para romper essa barreira da procrastinação. Porque lembra, tá? A procrastinação é como se você tivesse envolvido ou envolvida numa bolha que não te deixa se mexer e fazer nada. E aqui é como se você estivesse tirando um pé, um braço por vez de dentro dessa bolha. Então você rompe essa barreira. E um fenômeno muito incrível a nível de consciência acontece. A sua libido, o seu impulso, a sua motivação para fazer aquela tarefa que te gerava, né, desconforto cresce. Pequenas ações que você vai fazendo no cotidiano e você vai repetindo ela por 5 minutos, começam a gerar resultados. Você começa a ver um progresso naquilo ali. E aquela tarefa que para você hoje é um monstro, virá algo que você consegue administrar tranquilamente. Quer um exemplo prático para você levar para a sua vida da regra de 5 minutos? Arrume seu armário por 5 minutos. Leve 5 minutos para retornar uma ligação importante. Leve 5 minutos para mexer no seu currículo. Todos os dias, 5 minutinhos, você atualizar o seu currículo. Depois 5 minutinhos para enviar esse currículo para outras empresas. 5 minutinhos para você retomar um projeto que você tinha e deixou esquecido. Faz isso e depois volta aqui e me conta o que aconteceu na sua vida. Porque você vai me dizer assim, né? Muitas pessoas depois vêm aqui, né? E é até engraçado, né? O que eu vou falar. Porque as pessoas vêm dizer assim, você fala como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Eu aposto que você não faz. E na verdade o que eu trago aqui para vocês são coisas que eu faço. São coisas que eu faço no meu dia a dia. E não foi porque eu li e testei. Muitas delas eu canalizei da Caixa Planetário. Outras tantas eu fui me moldando e experimentando comigo mesmo. E logo depois eu fui buscar um embasamento para trazer para vocês, obviamente. Né? Então a neurociência diz que quando você rompe essa barreira, e você dá o primeiro passo, e você começa a fazer e a ver resultados, isso vai aumentar a sua motivação para seguir fazendo. Então faça. É por você que você está fazendo. E a segunda ferramenta é desconstruir o medo.
Desconstruir o medo. Tirar a carga mental. E aqui, o que eu quero trazer para vocês com isso é, se você começar a olhar e a pensar em tudo que você tem que fazer, pode ser que bata um desespero para você. De dizer, meu Deus do céu, eu tenho tanta coisa para fazer e agora? Para que lado eu vou? E aqui o meu convite é, divida em pequenas partes. Aquela tarefa grandona que você tinha para fazer, divida em pequenas partes. Pense nesse seu projeto como se fosse arrumar a sua casa. Você tem cômodos na casa, você tem partes da sua casa. Então, se comprometa a, quem sabe, dividir em etapas que você possa fazer dentro da regra dos 5 minutos. Então você tem aquele projeto enorme para fazer e que te gera uma lacuna mental quando você pensa nele como um todo. Não olhe para a montanha. Não olhe, se você está na base da montanha, não olhe para o topo da montanha. Olhe para o primeiro passo que você tem que dar. E faça isso com os seus projetos. Você vai desconstruir o seu medo. Porque muitas vezes a procrastinação vem do medo de não dar conta. Vem do medo de não ser bom o suficiente. E quanto mais você alimenta esse medo através da sua procrastinação, menos confiança você tem em si mesmo, em si mesma. Mais você aumenta o nível de autoexigência. Porque você quer estar perfeito. Você quer ser perfeito ou perfeita. Então desconstrua esse medo. E como você vai fazer para desconstruir esse medo? Você vai cortar ele em partes. Pensa num projeto grande que te dá muito medo de começar. Divida ele em partes. Pense como se fosse uma casa. Por exemplo, uma casa, 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, quintal, lavanderia. Pense nesse projeto como essa casa. E a cada dia você vai arrumar um cômodo dessa casa. Então hoje eu vou arrumar um quarto, amanhã eu vou arrumar o outro quarto. Depois de amanhã, o banheiro, logo depois a sala, logo depois a cozinha, logo depois o quintal. Terminei de arrumar tudo? Bom, hoje eu vou lavar a janela do quarto, depois do outro quarto. A janela da sala, da cozinha, do banheiro. Terminei de fazer isso tudo? Vou tirar o pó. E assim você vai fazendo aos poucos. Divida essa tarefa que hoje parece enorme, hercúlea para você, em pequenas partes. E a cada parte que você vai fazendo, que você vai concluindo, terminei de limpar esse quarto, comemore, é uma pequena vitória. E amanhã comemore de novo. E amanhã, e depois de amanhã, comemore de novo. Isso faz com que o seu cérebro busque alternativas de se motivar. O nosso cérebro, ele é uma máquina incrível, né? Fazendo um parênteses aqui. O nosso cérebro, ele é uma máquina incrível. E ele se adapta. Eu estava vendo esses dias uma matéria, e isso passou década de 50, 60, 70 talvez. Não me recordo bem. Mas era um cara, né? Que ele era uma pessoa perfeitamente funcional. E ele foi, né, fazer exames médicos porque ele estava com um problema, né, respiratório. Né? Ele estava com um problema respiratório, foi fazer os exames médicos. Tiraram uma radiografia da cabeça dele. E quando tiraram uma radiografia da cabeça dele, foi muito incrível isso, porque a radiografia mostrou que ele sofria,
né, de uma doença cerebral que o cérebro dele, né, o crânio dele, né, foi se enchendo de líquido, né, hidrocefalia que chama. Ele sofria de hidrocefalia. E o cérebro dele foi se enchendo de líquido e esse líquido foi aliás, o crânio dele, né, foi enchendo de líquido e esse líquido foi comprimindo o cérebro dele. E quando ele era uma pessoa perfeitamente funcional, ele falava, ele trabalhava, ele raciocinava, ele fazia tudo. Entendam o poder da máquina, que é o nosso cérebro. Ele fazia tudo. Quando fizeram essa radiografia, se assustaram dele conseguir ser um humano, né, ser um ser humano perfeitamente funcional, porque a hidrocefalia dele já tinha comprimido 90% do cérebro dele. Ele tinha só 10% do cérebro. E ele conseguia manter todas as funções do corpo dele. O corpo dele funcionava perfeitamente. Ele estava com um problema respiratório. Uma sinusite. Ele conseguia trabalhar, ele conseguia pensar, raciocinar, resolver cálculos matemáticos, conversar, manter uma conversação, usando apenas 10% do cérebro. E aqui o convite para você é que você ensine o seu cérebro a valorizar pequenas conquistas. Então, desconstrua o seu medo. Essa é a segunda ferramenta de hoje. Olha que interessante. A terceira ferramenta que eu vou deixar hoje para vocês é: tenha a sua playlist de produtividade. Isso mesmo. Faça uma playlist naquele streaming de música que você gosta. Pode ser o YouTube, pode ser o que você quiser. Faça uma playlist, tenha essa playlist. Grave um pendrive. Minha mãe tem um pendrive no carro dela, por exemplo. Eu tenho uma playlist no streaming de música que eu uso. A minha playlist, por exemplo, eu uso para academia. E ela é de música clássica. Porque a música clássica me deixa muito mais produtivo. Eu me concentro, eu consigo viver as emoções daquela música. Porque a música clássica não é uma música linear, né? Ela sobe, ela desce, ela tem momentos de tensão, ela tem momentos de aceleração, de desaceleração, de tristeza, de melancolia, de alegria, de euforia. E tudo isso me deixa muito mais produtivo, porque aumenta a minha vibração. Então utilize, faça uma playlist de produtividade para você. E quando você sentir que está dando aquela baixa e que você está com vontade de se jogar, de largar tudo e se jogar na frente da TV para fazer nada, que depois você vai se sentir culpado ou culpada por ter procrastinado, joga a sua playlist e vá em frente. Sem medo. Veja, meus queridos buscadores, são ferramentas simples. Muitas pessoas vão dizer que isso não serve de nada. Porque não é uma coisa tipo, medite 50 minutos, utilize palavras... Não, gente, isso aqui é coisa simples. Para o seu dia a dia. Para você levar para a sua vida, para o seu dia a dia. Porque depois sim, meus queridos buscadores, vocês vão começar a ver, vocês vão começar a ter necessidade de fazer certas coisas. Mas vocês precisam começar de algum lugar. E se hoje você está procrastinando, é porque você não está preparado ou preparada ainda para dar um passo muito maior. Comece com esses passos pequenininhos. Aplique eles até você conseguir sair da inércia de estar parado, sem se mover. E depois que você começar a se mover, você vai começar a perceber um mundo de possibilidades que você pode escolher. Mas comece um passinho de cada vez. E siga sempre comemorando. Eu poderia até dizer que a quarta ferramenta: comemore pequenas vitórias. Cada 5 minutos da sua vida que você deixou de procrastinar e fez algo válido para você, conta. Comemore. Sinta aquela satisfação que preenche você por dentro de dizer: nossa, eu fiz isso.
Eu concluí isso. Eu consegui fazer. Eu vibro com os meus alunos quando eles chegam e dizem para mim, eu consegui vencer a procrastinação, eu consegui fazer, eu consegui atender meu primeiro cliente, eu consegui abrir os meus registros acásticos, eu consegui localizar o meu ponto de bloqueio e eu estou trabalhando nele. Eu vibro com isso. Então vibrem com as pequenas conquistas nas suas vidas. Aproveitem. Ainda estamos em 2025. Você já pode começar hoje mesmo a transformar a sua vida. Você pode fazer ainda de 2025 o seu ano. A sua oportunidade de ser feliz. A sua oportunidade de fazer algo diferente. A sua oportunidade de crescer. Então, meus queridos buscadores, veja que interessante tudo isso que nós vimos hoje. Nós entendemos que parar de procrastinar pode ser mais fácil do que a gente imagina. Que embora a palavra seja muito complicada, né? É uma palavra nova, ela é um pouco complicada. Nós temos como trabalhar isso de uma maneira muito simples. Você está saindo daqui hoje com 3 ferramentas úteis e simples para aplicar ainda hoje na sua vida. Para romper esse ciclo de procrastinação que te deixa preso, que te deixa presa, que te faz uma pessoa insatisfeita, triste, com sentimento de impotência. Me conta nos comentários qual vai ser a primeira ferramenta que você vai aplicar na sua vida, ou se você já aplica alguma, qual é. E se você quer seguir explorando, né? Porque aqui nós falamos de identificar qual é a nossa procrastinação, mas se você quer identificar e você quer descobrir a raiz, a origem dessa procrastinação, de repente uma sessão de registros acásticos pode te ajudar com isso. Eu recentemente trabalhei com uma cliente que tinha um problema crônico de procrastinação e foi possível, através de uma sessão apenas de registros acásticos, localizar exatamente onde estava o ponto de procrastinação dela. E agora ela vai começar a trabalhar para resolver, né? Para dissolver esse ponto de procrastinação. Então, se você quer ter esse entendimento mais profundo da sua vida, né? E ver como fica ainda mais fácil finalizar esse ciclo de procrastinação, o meu convite é esse. Se você quer fazer uma sessão de registros acásticos, você pode me mandar mensagem aqui pelo chat, você pode me mandar nos comentários, você pode entrar em contato com o e-mail, suporte@vibrardeamor.com. Você pode entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo Facebook, por onde você quiser. Eu estou em todos os lugares porque, como eu comentei com vocês, o meu propósito é levar a voz do Akasha para que você possa viver melhor. Combinado? No mais, querido buscador, eu agradeço muito a sua presença hoje. Compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que precisa romper o ciclo da procrastinação. Deixa seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.